Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início à nossa reunião. Hoje, domingo, dia 28 de março de 2021, culto da noite. Infelizmente, nós temos que continuar de forma remota, por meio de vídeos. E já tivemos notícia de que isso vai se estender até dia 11. E eu confesso que não estou surpreso com essa notícia. Mas nós temos que continuar a orar pela situação e nos manter fiel a Deus, fiel à comunhão entre os irmãos, mesmo distante, que nós tenhamos a disposição de orar um pelos outros. E o desafio é grande, eu sei. Muitas vezes criamos compromissos no horário onde deveríamos estar reunidos num culto presencial, mas o desafio que nós temos que ter pela frente é este, e tenha como compromisso reunir a sua família, reunir aqueles que estão próximos a você e, se tiver a oportunidade de estarem juntos, de no horário do culto, tanto no culto à noite de domingo às 19 horas, como no culto da escola dominical às 9h30, também na reunião de oração às quintas-feiras. Crie o hábito de assistir os vídeos no horário que fosse o culto. Faça um culto em seu lar. Cante um hino, ore. Graças a Deus nós temos a ferramenta hoje, que é o WhatsApp, que permite nos comunicar mesmo distante. E por meio dessa ferramenta você pode colocar pedidos de oração, você pode conhecer as necessidades do seu irmão, e assim você pode estar orando por esse irmão, por essa família, bem como esses irmãos, essas famílias vão estar orando por você também. É um desafio muito grande. Nós temos certeza de que, embora seja um desafio, ele não é um desafio intransponível. Então eu convido você agora, nessa noite de domingo, a dedicar esses próximos minutos na meditação da Palavra de Deus. Não vamos nos desanimar. Infelizmente, quando houve a primeira situação, que o templo precisou ficar fechado, alguns irmãos, e nós não queremos aqui entrar no mérito da questão, mas alguns irmãos deixaram de reunir conosco. E depois que voltou o culto, continuaram ausentes. Sabemos que não é por conta de medo, mas precaução, e entendemos isto. Mas que o seu amor não se esfrie, que o seu desejo de ver os irmãos não esfrie. Pelo contrário, que você possa, mesmo distante, sentir o nosso amor, sentir o interesse que nós temos como igreja pela sua vida. Antes de nós iniciarmos a mensagem dessa noite, eu convidaria a você a fechar os olhos. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar por essa noite. Queremos te louvar por essa ferramenta que temos em nossa mão. Que nós não venhamos a negligenciar a reunião, a comunhão, mesmo distante, ó Pai. Mesmo não podendo estar presente no culto ali no templo local, nós temos podido colocar em prática aquilo que sempre pregamos, que a Igreja de Jesus Cristo é invisível. Ela não é uma organização fixada no lugar, ela não é um órgão limitado a um espaço, mas é um organismo que está presente em todos os lugares. E te louvamos porque a nossa igreja local pode
hoje revelar-se em vários lugares diferentes, nos lares de cada irmão, de cada irmã. E eu quero rogar a Ti, ó Pai, que esses próximos minutos possam ser minutos preciosos na presença do Senhor, na comunhão com a Tua Palavra, na meditação da Tua Palavra, no crescimento espiritual que ela nos proporciona, no desafio de vivermos vidas que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo, cujo nome oramos nesse momento. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Efésios. Eu comecei com Efésios capítulo 5, e o primeiro e o segundo domingo do mês de março, nós falamos a respeito dos versículos do 1 ao 22. A primeira mensagem nós falamos sobre o comportamento piedoso do crente, o comportamento que o crente deve ter diante da sociedade, em meio a uma sociedade impregnada de pecado, de luxúria. O crente que entrou pela porta estreita, ele mantém o caminho estreito. Ele sabe que o caminho que ele segue, o caminho de Jesus Cristo, é um caminho que nem todos estão dispostos a seguir. E o viver cristão, um viver piedoso, revela de fato que ele está no caminho. O andar do crente como filho de Deus, pelo caminho estreito, vai mostrar para a humanidade que ele é verdadeiramente filho de Deus, que ele vive em obediência à palavra de Deus. A segunda mensagem foi apenas os versículos 18 a 21, um texto que fala sobre a plenitude do Espírito Santo, o estar cheio do Espírito Santo. E naquela mensagem nós falamos a respeito, primeiro, de que o apóstolo Paulo e toda a palavra de Deus nunca condenou a bebida alcoólica, ela não proíbe a bebida alcoólica, mas ela condena e veementemente, como pecado, a embriaguez, assim como a glutonaria, a mentira e outros pecados, muitas vezes ignorado por alguns. A embriaguez também Deus condena, e o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que, ao invés de nos embriagarmos, mesmo tendo a liberdade do uso do vinho ou da bebida alcoólica, mesmo tendo essa liberdade de tomar um copo de uma bebida alcoólica, nós deveríamos nos preocupar e não nos embriagarmos com o vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo nós estaríamos manifestando a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. E o desafio que nós temos aqui, dado pelo apóstolo Paulo, é vivermos constantemente na plenitude do Espírito Santo, para que o mundo possa conhecer e saber que somos verdadeiramente filhos de Deus. Na mensagem de hoje nós vamos ler os versículos 22 ao 33 e nós vamos tratar do que Paulo fala a respeito da família. Geralmente esse texto, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33, geralmente nós utilizamos em reuniões especiais sobre a família, em pregações voltadas ao lar cristão, em congressos de casais, acampamentos de família. Dificilmente nós usamos esse texto num outro contexto que não seja a família. E de fato o contexto é a família. Mas o que muitas vezes nós não fazemos é ligar os versículos anteriores aos versículos que nós vamos ler agora nesse momento. Preste atenção, se você tem sua Bíblia aí, acompanhe na leitura de Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas aos próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam
em tudo submissa aos maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Esses são os versículos bastante conhecidos, como eu disse. Na verdade, a sessão ela vai até o capítulo 6, versículo 9, onde o apóstolo Paulo trata também a respeito da relação entre pais e filhos, e servos e senhores. Aparentemente, esses versículos estão fora do contexto dos versículos anteriores. Parece que Paulo mudou o rumo da sua carta. Aparentemente não existe uma ligação direta entre os versículos que nós lemos e os versículos anteriores. Mas, pelo contrário, existe uma estreita ligação entre a sessão anterior e a que acabamos de ler. Os versos anteriores, o apóstolo Paulo cita a submissão de um crente para com outro crente, de um irmão para com outro irmão, porque ele, estando cheio do Espírito Santo, o versículo 21 nos fala a respeito disso. O crente cheio do Espírito Santo, ele será sujeito ao seu irmão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo começa a falar do relacionamento familiar, ele está dizendo que esse relacionamento será um relacionamento equilibrado, perfeito, sadio, se cada membro da família, marido, esposa, filhos, e também cada membro de um negócio, de uma sociedade, servos, senhores, e no caso também do contexto que o apóstolo Paulo escreveu, dentro de um lar, alguns senhores tinham servos. Então, cheio do Espírito Santo, esses crentes estarão se submetendo um ao outro, sabendo qual é o seu papel no relacionamento que eles têm um para com o outro. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Nesses versículos ele vai nos mostrar claramente a submissão que nós temos que ter dentro da vontade de Deus. De antemão eu adianto que cada um só irá cumprir o seu papel no lar cristão se estiver submisso ao Senhor Jesus Cristo. A regra geral desses versículos basicamente é a seguinte: as mulheres sejam submissas aos maridos, bem como o marido deve amar a sua esposa. Aqui o apóstolo Paulo, ele exemplifica o amor do marido para com a esposa com o amor que o Senhor Jesus Cristo tem para com a sua igreja, o amor que o Senhor Jesus Cristo demonstrou para com a sua igreja, ou seja, aquele amor sacrificial, aquele amor que levou Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário, para resgatar para si, como o apóstolo Paulo fala aqui, a sua igreja. Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse texto nos dias de hoje. Muitas pessoas não entendem o significado, por exemplo, da palavra submissão. Quando o apóstolo Paulo começa, as mulheres sejam submissas aos próprios maridos, pronto, já deixam de ler a palavra de Deus, já não querem entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, geralmente deturpam aquilo que a palavra de Deus nos quer ensinar. Como em qualquer área da sociedade, o lar existe regras de comando.
Como também existe, por exemplo, numa empresa, onde tem o presidente, o diretor, o gerente, os chefes de departamento, os empregados, cada um respeita o seu superior. Como também no exército, um soldado não pode mandar num cabo, um cabo não pode mandar num sargento, o sargento não pode mandar no capitão, e o capitão não pode mandar no general. Se eu não errei a ordem de hierarquia, o comando geral não pertence ao soldado. E ele respeita as ordens, ele cumpre as ordens. Então Deus ordenou que no lar cristão o cabeça seria dado ao homem. Mas Deus não fez isso porque ele é machista? Ou, por acaso, havia um propósito da parte de Deus para que fosse assim? Quando Deus criou o homem, e o criando em primeiro lugar, Deus assim, então, colocou a ordem no seu propósito de criação. Deus colocou o homem no lugar de autoridade e a mulher na posição de submissão. Não há o que questionar isso. Não é porque o homem é melhor do que a mulher. Não é porque Deus tem mais consideração pelo homem do que ele tem para com a mulher. Mas a submissão que é dada aqui à mulher não implica em inferioridade. Lá no Éden, quando Deus criou o homem e quando foi criar a mulher, ele deixou bem claro, a mulher seria a sua auxiliadora idônea, compatível para com o trabalho. Então, inferioridade não significa, submissão não significa inferioridade. O próprio Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele é submisso ao Pai, porém ele não é inferior a ele. Jesus nada é inferior ao Deus Pai. Nem tampouco a mulher é inferior ao homem. Ela até mesmo pode superá-lo em muitos aspectos, de muitas maneiras, em várias áreas da sociedade. No entanto, a ordem para as mulheres serem submissas ao próprio marido, como ao Senhor, revela-nos que ao submeter-se ao marido, a esposa se submete à autoridade de Cristo. Quando uma esposa e crente que diz amar a Deus, que diz amar a palavra, não se coloca em submissão ao marido, ela está mostrando rebeldia à autoridade do Senhor Jesus Cristo. De novo, não se trata de questão de inferioridade, mas de comando. No Éden, voltando novamente ao Éden, Eva, ao ser enganada pela serpente, ela trouxe à raça humana o pecado. Eva trouxe o pecado e com todos os seus resultados destrutivos, o pecado se estendeu à raça humana. Adão, que deveria estar ao lado de Eva naquele momento, demonstrando o seu amor para com ela, protegendo das insinuações de Satanás, falhou também por não estar ali com sua esposa naquele momento. No entanto, a ordem revela-nos que, ao submeter a autoridade do marido, a mulher deve estar entendendo que ela está submetendo a própria palavra de Deus. E sabe, como eu dei o exemplo de Adão, que deveria estar ao lado de Eva, protegendo naquele momento em que o pecado, que Satanás a seduziu, e ele não estava ali junto com ela, ele também pecou por não estar amando naquele momento da maneira que deveria amá-la. Porque o homem, ao amar a esposa como cabeça, deve protegê-la, conduzi-la, dar segurança a ela, dar provisão a ela. E aqui há um aspecto muito belo e atraente da mulher submissa ao marido como cabeça. Porque ela entende que esse marido que a ama irá protegê-la,
irá conduzi-la, dará segurança e proverá mantimento para a sua própria existência. Sabemos da grande aversão a esse versículo, a esse ensinamento. Como eu disse, ao ouvir a palavra submissão, muitos já começam a gritar seus direitos. Infelizmente, até mesmo dentro de muitas igrejas, existe uma grande aversão ao ensino sobre a mulher submissa ao marido. Alguns rejeitam o ensino e declaram e dizem que o apóstolo Paulo, ele era um machista, um solteirão fanático, e a Bíblia nunca diz que Paulo era solteiro. O apóstolo Paulo apenas diz que os homens, aos solteiros, deveriam permanecer como ele, Paulo, permanecia. Talvez Paulo seria até mesmo já viúvo, mas não é o caso que nós vamos tratar aqui. Alguns alegam que Paulo odiava as mulheres. Se formos usar as palavras que está muito em moda nos nossos dias, vão acusar Paulo de sexista, misógino, mas nada está tão fora da verdade quanto ao fato que, pelo contrário, o apóstolo Paulo tinha grande estima pelas mulheres. Quando o apóstolo Paulo compara o papel da esposa ao papel da igreja, nós devemos lembrar que a igreja é a noiva de Cristo. Ele está exaltando as mulheres. A relação de Cristo com a igreja levou Cristo a morrer pela igreja. E assim o marido que ama deve morrer por sua esposa. Deve se colocar à frente dela, diante de qualquer perigo, a fim de protegê-la. E aqui Paulo então está exaltando as mulheres, dizendo: olha, o homem, o seu marido, que a ama, vai protegê-la de todo e qualquer perigo. E eu não tenho dúvida de que as mulheres apreciam um marido que procura protegê-la dos perigos. Um marido que se coloca à frente dela diante do perigo. Um marido que procura atender às necessidades da esposa, como o apóstolo Paulo mesmo fala, como se estivesse atendendo às suas próprias necessidades. Se houvesse apenas a instrução inicial, mulheres sejam submissas aos próprios maridos, talvez as mulheres poderiam acusar Paulo de ser machista. Talvez as mulheres teriam razão de acusar o apóstolo Paulo daquilo que eu mencionei agora há pouco, de sexista, de misógino. Porém, o texto continua. E o apóstolo Paulo, ele vai não apenas instruir as mulheres a ser submissas aos maridos, mas vai trazer uma obrigação ou uma responsabilidade maior aos maridos, de amar, devotar amor à sua esposa, exigindo dele esse amor sacrificial. Alguém já disse, e com muita razão, que a mulher que tem um marido que ama do mesmo modo que Cristo amou a igreja, não terá dificuldade de submeter-se a ele. Ela vai apreciar o seu marido. O amor de Cristo para com sua igreja, o apóstolo Paulo nos apresenta nesses versículos em 3 atos que vão do passado até o presente e do presente até o futuro. Vejam que o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, depois que ele menciona que o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, ele fala o que Cristo fez pela igreja. Ele demonstra aqui nos próximos versículos o que Cristo fez para com a igreja. Amou a igreja, a si mesmo se entregando por ela. Então o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que Cristo manifestou esse amor pela igreja, entregando a si mesmo por ela. E aqui é uma referência à morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Estamos à véspera da Páscoa. E na Páscoa nós lembramos de toda a agonia de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Por amor à sua igreja. Lá na cruz, o Senhor Jesus pagou o maior preço possível a fim de comprar uma noiva para si. O dote dado pelo Senhor Jesus Cristo, o valor dado pelo Senhor Jesus Cristo, não tem comparação
nem ouro nem prata, a palavra de Deus diz. E o Senhor Jesus Cristo, no passado, morrendo pela sua igreja, hoje no presente. O apóstolo Paulo nos mostra, no versículo 26, ele entregou-se por ela para santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, o seu amor pela igreja é demonstrado na sua obra de santificação. O apóstolo Paulo fala que por meio da sua obra, Jesus nos santifica. Nos santifica por meio da palavra, por meio da lavagem de água pela palavra de Deus. Santificar significa separação. Santificação significa separação. Santificar quer dizer separar. E o Senhor Jesus Cristo separou a igreja para si. Assim como um homem, quando está interessado numa mulher e casa com ela, ele está separando essa mulher das outras mulheres. Ela é minha esposa. Eu devo exclusividade a ela, a não mais nenhuma outra mulher. Então a igreja, ela é santificada. Nós temos a posição de santificados diante do Senhor Jesus Cristo. Na prática, a igreja, ela está sendo santificada também dia a dia, por meio da palavra de Deus. Então, posicionalmente estamos santificados, mas diariamente somos santificados por meio da palavra de Deus. Nós estamos como igreja passando por um processo de preparação para um dia nos encontrar com o noivo. A igreja como noiva de Cristo, ela está sendo preparada, assim como as noivas na cultura do Oriente, elas eram preparadas durante um ano para depois ser apresentada ao noivo. A igreja está passando por esse processo de preparação. Lá em Esther capítulo 2, versículo 12 e 13, nós temos o caso de Esther, que antes de ser levada ao rei, ela então é preparada, antes de ser levada ao rei Assuero. Versículo 12 de Esther 2 diz: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. 6 meses com óleo de embelezamento. 6 meses com óleo de embelezamento. 6 meses com óleo de mirra. E 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava ao que desejasse para levar consigo. Então, depois de um ano sendo preparada com especiarias, aqui ele diz que durante 6 meses ela era preparada com óleo de mirra, e outros 6 meses com especiarias, perfumes, ungüentos. Depois então é que ela era levada na presença do rei. A igreja está sendo preparada para o encontro com o rei dos reis, Senhor Jesus Cristo. A igreja está sendo preparada para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Não sabemos quando, mas um dia o Senhor Jesus Cristo convocará a sua igreja na sua santa presença. E todos aqueles que são filhos de Deus estarão na presença dele para todos sempre. Eu espero que seja esse o seu destino. Eu espero que essa seja a sua realidade como membro do corpo de Jesus Cristo. Você faz parte da igreja que está sendo preparada para o encontro celestial. Mas voltando aqui ao texto, esse processo de santificação acontece por meio, como o apóstolo Paulo fala aqui, da lavagem de água pela palavra. Isso significa que a vida do crente, ela é purificada à medida que ele ouve a palavra de Deus, à medida que ele obedece a palavra de Deus. Jesus falou aos seus discípulos a respeito disto, da palavra de Deus sendo água que lava. Lá em João capítulo 15, versículo 3. João 15, 3. O apóstolo João diz, o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João relata aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E no capítulo 17, versículo 17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo para com seus discípulos, ele diz a Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É essa palavra que nos santifica, que nos purifica dia a dia.
somos santificados pela palavra de Deus. Negligenciar a palavra de Deus nos leva a não estar sendo preparado para o dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Assim como o sangue de Cristo nos purifica de uma vez por todas a culpa do pecado, a palavra de Deus nos purifica continuamente da contaminação e da corrupção, da poluição do pecado. Capítulo 5 começa o apóstolo Paulo falando a respeito daqueles que são resgatados, aqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Ele diz que esses andam no amor de Cristo. Eles não andam na impudícia, na impureza, na cobiça, e aí ele vai falando a respeito de pecados, conversação torpe, chocarrice, o que nós já pregamos no primeiro domingo do mês de março. Então, o crente se limpa de tudo isso e se apresenta a Deus purificado, santificado diariamente. O amor de Cristo se manifestou na nossa redenção. Olha o versículo 27. Para apresentar essa santificação, nos fará ser apresentado ao Senhor Jesus Cristo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o amor de Cristo se manifestou na nossa redenção. E no presente, o amor de Cristo se manifesta por meio da nossa santificação. No futuro será exibido uma igreja gloriosa. No futuro nós seremos exibidos numa glorificação que jamais foi vista nesse mundo. E Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, é Ele que vai nos apresentar diante do Pai. Como igreja, e o apóstolo Paulo nos fala aqui, como igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito. Tudo aquilo que hoje nos atrapalha, tudo aquilo que hoje nos impede de uma vida perfeita, santa, pura, o Senhor Jesus Cristo está trabalhando em nossas vidas, para no dia do resgate da noiva, nos apresentar diante de Deus, sem nenhum defeito, sem ruga nenhuma. Sexta-feira, dia 26, eu fui até a PUC, devido ao câncer de pele que eu tive em 2018 no rosto. Eu passo a cada 6 meses pelos dermatologistas, e há 1 mês, 2 meses mais ou menos, apareceu uma nova ferida que não cicatriza, e eu já percebi que ela é da mesma família da que tinha no rosto. Até então, toda vez que eu ia lá, os médicos me examinavam. Eles têm uma espécie de uma lupa com uma luz, deve ter um nome próprio aquele aparelho, e elas colocam, né, na pele da gente e vai olhando pontos que podem ser cancerígenos. E essa mancha que agora encontrou, a moça olhou de novo, chamou a sua chefe, a sua superior, a chefe olhou, chamou o professor delas, e aí chamou outros alunos e explicou o que estava acontecendo. De fato é uma nova mancha, vou fazer biópsia dia 22/4. Mas na eternidade essas manchas, rugas, defeitos não haverão. Ela olhou outros pontos, né? Não haverá. Ela olhou outros pontos no meu rosto, em todo o meu corpo, e constatando, e 2 foram constatados, um no braço, um outro um pouquinho perto, atrás da sobrancelha. E ali então vai ser feita uma biópsia para ver qual é o grau se é câncer, né? E qual é o grau desse câncer, né? Mas na eternidade essas coisas não estarão acontecendo. Eu estou falando isso para que os irmãos estejam orando também a respeito dessa situação. Mas quando eu estava sendo examinado, fiquei pensando a respeito disso. Na presença de Deus, quando o Senhor Jesus apresentar a sua igreja, o Senhor vai examinar a sua igreja sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, limpa, purificada e santificada de todo e qualquer pecado. E é assim que nós, como igreja, somos representados diante de Deus. Seremos apresentados diante de Deus, pura. E aqui, a igreja atingirá o clímax de sua beleza espiritual. E em imitação ao amor de Cristo, os maridos devem amar a esposa, como Cristo amou a igreja. O marido deve amar a esposa como sendo, na verdade, o seu próprio corpo, defendendo e cuidando, não permitindo que ele se submeta
a nenhum machucado, a nenhum ferimento, a nenhuma dor. Na língua grega, a palavra próprio aparece nesse texto de 22 a 33, ele aparece 6 vezes. E aqui nós entendemos que o apóstolo Paulo nos chama a atenção também ao fato da monogamia. É a vontade de Deus, o próprio, né, para si mesmo, como sendo da sua própria carne, do próprio corpo, mostra uma unificação, uma unidade, mostra a monogamia. E a monogamia é a vontade de Deus. Embora a Bíblia relata casos de poligamia, Deus nunca aprovou a poligamia. Também é interessante notar as várias maneiras como a palavra descreve essa estreita relação entre o marido e a esposa. Diz que, amando a esposa, o marido ama o seu próprio corpo, a si mesmo, a própria carne. O casamento é a verdadeira união de pessoas. Os dois se tornam uma só carne. Sendo assim, o marido, amando a esposa, estará amando a si mesmo, num sentido real da palavra, num sentido talvez mais importante que possa pensar na palavra proteção, como não apenas a parte mais fraca, mais frágil, mas também como parte de si mesmo. Quando você está para sofrer um acidente, você geralmente procura se proteger. Você procura defender o corpo para que esse corpo não sofra danos maiores na hora de um acidente. O marido vai proteger a esposa, porque faz parte do seu corpo. O apóstolo Paulo mesmo aqui diz, no versículo 31, relembrando o texto, quando o Senhor Deus celebrou o primeiro casamento, se tornarão os dois uma só carne. Como eu disse, o homem ele já nasce com o instinto de cuidar de si próprio. Ele se alimenta, ele evita correr riscos desnecessários. Uma pessoa normal, em sã consciência, não colocará o corpo em risco. Ele foge do risco. Ele procura o melhor conforto para si. Esse interesse por si mesmo representa o cuidado que o Senhor Jesus tem para com a igreja. E representa o cuidado que o marido deve ter para com a esposa. Nós somos membro, como igreja, de um só corpo. O apóstolo Paulo fala no versículo 30, somos membros do seu corpo. No contexto de igreja, somos membros de um corpo, Cristo cabeça. No contexto do casamento, marido e mulher é um só corpo. O amor que nós temos para com a esposa é o amor que nós temos para conosco mesmo. É um amor estimado em si mesmo. Sendo parte integrante do corpo de Cristo e tendo Cristo como cabeça, Cristo protege a sua igreja. Ele protege todo o corpo. E o marido assim vai proteger a esposa, que faz parte do seu próprio corpo. Ele vai proteger a esposa como se fosse parte integrante do próprio corpo. Quando você, falando de os cuidados que nós temos para com o corpo, por exemplo, se você vai pegar alguma coisa quente no fogão, você protege as mãos para não queimar a mão. Então você pega uma luva, pega um pano de prato, para puxar aquela panela quente e não queimar a própria mão. Por que você faz isso? Instinto de cuidar, instinto de proteção. Essa união então do homem e a mulher, iniciado no Éden, formando uma peça única, solidificada pelo casamento, esse é o alto ideal de Deus para com os seus filhos. E quando Paulo fala da plenitude do Espírito Santo, nos versículos 18 a 21, o crente cheio do Espírito Santo, ele saberá desse alto nível, desse alto ideal que Deus tem para com
a sua família, para com a sua esposa, para com parte do seu corpo. O apóstolo Paulo ele ainda cita no versículo 31 que esse é um mistério muito grande. Ele está se referindo a Cristo e à igreja, ele mesmo explica isso. Quando ele enuncia essa maravilhosa verdade, Paulo leva a exposição do relacionamento entre marido e esposa como uma verdade até então desconhecida, a saber que a mulher representa para o seu marido o que Cristo é para a igreja. Na cultura do apóstolo Paulo, os não crentes não valorizavam as mulheres, não valorizavam as esposas, mas o crente, por causa de Cristo para com a igreja, valoriza a sua esposa. E o apóstolo Paulo, ao dizer que o mistério é grande, ele não está se referindo a algo desconhecido, oculto, sem ser revelado. Pelo contrário, esse mistério oculto em Deus nos é revelado agora por meio de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo todas as coisas nos são reveladas. Paulo ele encerra a sua instrução, reforçando aquilo que ele disse nos versos anteriores. Ele pega o versículo 33 e faz um resumo. Olha, de tudo que eu disse, não obstante, marido, ame a sua própria esposa, como a si mesmo. Esposa, respeite o seu marido. É uma conclusão que o apóstolo Paulo faz de tudo aquilo que ele estava dizendo. Ele traça em uma única sentença o ideal de Deus para o matrimônio. Se as instruções divinas fossem seguidas hoje por todos os cristãos, qual que seria o resultado dos lares cristãos nos dias de hoje? Eu tenho certeza que não haveria divórcios, brigas, separações. Os lares de hoje seriam uma amostra verdadeira do que será o céu para o seu povo. Mas como é que isso acontece? Quando estamos plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, buscando sujeitar um ao outro, satisfazendo e ajudando o próximo nas suas necessidades. Qual que é o segredo do matrimônio feliz? De um matrimônio harmonioso? E aqui não vou falar só apenas de matrimônio, tem irmãos em nossa igreja que não são casados. Mas qual é o segredo de um lar feliz, de um lar harmonioso? A submissão de um para com o outro, de um irmão para com o irmão, a sujeição, o cuidado, o pai com o filho. Essa harmonia é dada por meio de pessoas que estão plenas do Espírito Santo. Agora, se nós negligenciamos isso, passamos o dia inteiro Netflix, futebol, distração, videogame, com certeza não estaremos nos enchendo do Espírito Santo. E com certeza haverá desunião, desarmonia nos lares, nas famílias da igreja. Os crentes, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, estarão sujeitos um ao outro no temor de Cristo. Infelizmente, parece que o casamento hoje é uma disputa, é uma concorrência entre homens e mulheres, onde ganha quem falar mais alto, ganha quem tem o maior salário. Não é isso que Deus planejou para as famílias. Porém, só iremos compreender essas verdades se deixarmos o Espírito Santo atuar abundantemente em nossas vidas, de tal modo que Deus seja glorificado e exaltado por meio de cada um de nós. Esse é o segredo, esse é o sentido desse texto. Por isso que eu falei no início, a relação que existe do versículo 21 aos versículos 22 seguintes é justamente a plenitude do Espírito Santo que nos faz sujeitar um ao outro. Então Paulo não fugiu do contexto da sua carta. Ele continua no mesmo contexto. O crente que entrou pela porta estreita, que segue pelo caminho estreito, que busca a plenitude do Espírito Santo, amará a sua esposa, a esposa será submissa ao marido. Capítulo 6, os filhos serão obedientes aos pais, e assim por diante. Haverá uma harmonia. E talvez é essa harmonia que está faltando nos lares cristãos em nossos dias. Infelizmente. É triste. E às vezes nós deparamos com notícias muito tristes. Essa semana mesmo, sexta-feira, recebi na verdade na quinta-feira, sexta-feira foi confirmado um pastor jovem, pai de filhos gêmeos,
na cidade do interior de São Paulo, não sei por qual motivo, tirou a própria vida. E como eu faço parte de um grupo de capelania, e eu recebo ali várias informações, não é o primeiro caso, não é isolado esse caso. Muitos pastores estão tirando a própria vida, não se sabe os motivos. Satanás está atacando com todas as suas armas, porque são seus últimos dias nessa terra. Nós não temos mais nada nesse mundo. Se tinha alguma coisa que nos prendia nesse mundo, não existe mais nada. Esse Covid veio para mostrar para nós que a nossa vida ela é passageira nesse mundo. Então nós devemos olhar para a eternidade e ver que lá haverá um casamento feliz entre a igreja e Cristo. Mas podemos refletir esse casamento feliz aqui na terra, com lares onde os crentes cheios do Espírito Santo estarão se sujeitando um ao outro. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite, por Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos traz uma mensagem que nos desafia a nos encher do Espírito Santo e a nos submeter primeiramente a Ti, e assim submetermos uns aos outros. Não venhamos a nos enganar achando que uma mulher submissa ao marido não deve levar o marido a ser submisso primeiramente a Deus e submisso à esposa, amando-a como a si mesmo. Ó Deus, nos ajude a viver uma vida que glorifique a Cristo por meio das nossas práticas cristãs no dia a dia. Manifeste a sua graça, o seu amor para com cada um de nós. Abençoa essa semana que vamos iniciar. Ó Deus, dá-nos paciência e mais do que isso, que a nossa expectativa de ver o Senhor Jesus chamando a sua igreja possa aflorar cada vez mais, sabendo que os dias são maus e que os dias estão nessa terra, estão terminando.